4 fotos na tela. E a diferença não é a câmera, não é a lente, não é a edição. Na verdade, é onde você colocou o ponteiro do fotômetro. E tem um jeito fácil de você descobrir isso antes mesmo de você pôr a mão na câmera. É você classificar a sua cena em 2 categorias. Chave tonal alta se a sua cena for clara, ou chave tonal baixa se a sua cena for escura. Se ela é clara, você compensa para cima. Se ela é escura, você compensa para baixo. Vamos entender melhor. Se é uma cena mais clara, tipo areia de praia, neve, uma parede branca grande, você vai compensar ali no +1 ou +1 1/3 ou até mesmo 2/3. Se a cena é mais escura, como por exemplo noite, um fundo preto, uma luz de alto contraste onde a sombra predomina mais, aí você já vai regular ali entre -1 e -2. E tem um monte de fotógrafo que sabe que o fotômetro engana, mas ele bate o olho na cena e acaba se confundindo todo. Não sabe se compensa para mais, para menos, se deixa o fotômetro no meio, aí faz a foto, olha no display e vê que não ficou como queria. E aí acaba colocando a culpa na lente, no equipamento, ou uma luz difícil. Até o final desse vídeo, você vai ter uma ferramenta visual tão simples que você nunca mais vai errar cena nenhuma na hora de fotometrar. Eu sou Paulo Emura, fotógrafo profissional e professor há quase 30 anos, e aqui no meu canal você aprende fotografia de um jeito simples e na prática. Confia no tio. Toda cena vai ter uma chave tonal. Mas o fotômetro da sua câmera não sabe disso. Afinal de contas, todos os fabricantes calibram o fotômetro para que ele regule a cena sempre para o cinza médio, que é o que eu sempre falo aqui em vários vídeos do canal. Isto significa que se você estiver ali olhando ao vivo para alguma coisa branca e você deixar o fotômetro no meio, ele não vai vir branco, ele vai vir o tal do cinza médio, ele vai vir mais escuro. Inclusive, é isso que o verdinho aqui, o automático da sua câmera faz, ou até mesmo um celular. Quando está no automático, ele transforma tudo em cinza médio. Se essa explicação já fez sentido para você, clica aí no botão de like e de hype, porque isso sinaliza para mim que o conteúdo do canal está sendo relevante para você, e aí eu continuo produzindo mais. Mas agora a gente precisa entender o que podemos considerar como uma cena de chave tonal alta. Se você estiver diante de uma cena que você olha e a maioria do seu enquadramento é basicamente claro, isto é uma chave tonal alta. Mesmo tendo objetos mais escuros ou até mesmo pretos, isso não importa, o que importa é a maioria da cena. E aí quando você terminar de clicar e olhar aqui no histograma da sua foto, você vai ter certeza de que ela é uma chave tonal alta, porque o histograma vai estar com a maior massa de informação todo ali ao lado direito. E se você ainda não sabe interpretar o histograma, eu tenho um vídeo aqui completão que vai tirar a sua dúvida de vez. Mas você tem que ficar esperto, porque na hora de fotometrar uma cena que é clara, você justamente tem que ter o controle do fotômetro, mas sem deixar que essa cena estoure. Eu vou demonstrar isso agora usando essa bola branca, que aliás é autografada pelo jogador de futebol Falcão. Precisava falar isso? Precisar não precisava, mas não é todo mundo que tem um autógrafo do Falcão, né? Bom, eu montei o set aqui da bola no fundo branco para você ver que a cena é predominantemente branca. Então eu vou fazer a primeira foto com o fotômetro no meio e a segunda foto com a compensação, que vai ser 1 e 2/3. Vamos lá. Você pode observar as duas fotos aqui na tela. A que eu fiz com o fotômetro no meio ficou cinza médio, inclusive o histograma mostra isso, ele está com a maior massa de informação aqui no meio, e a foto corrigida está com a maior massa de informação do lado positivo do histograma. A chave tonal serve justamente para isso, para eu determinar antes mesmo de fotometrar aonde o ponteirinho vai ficar, se vai ficar no lado mais claro ou mais escuro. Por isso entender os métodos de fotometria também é muito importante para você decidir como e onde você vai fotometrar. Se você tem uma cena de neve, ela vem clarinha, mas ela vem clarinho o suficiente para você ainda continuar enxergando informação e textura nessa neve. Se você estiver fotografando, por exemplo, concreto, que é um cinza clarinho, você também vai ter que fazer a compensação para o lado claro, não tanto quanto a neve. Por isso é tão importante você já decidir antes de pôr a mão na câmera aquilo que você vai fazer com o seu fotômetro. E lembre-se que as chaves tonais servem para foto e para vídeo. Agora, e quando a cena inverte? O escuro domina tudo. Aí o raciocínio é o mesmo, só que no inverso. E tem muita gente que erra nisso. Para isso não acontecer, a gente tem que fazer a interpretação dessa cena como chave tonal baixa. Se a maioria dos tons na maioria da imagem é escura, a gente sabe que a gente tem que usar o fotômetro mais compensado para o lado esquerdo, negativo. Então se você estiver fotografando numa luz de alto contraste, um detalhe de uma roupa preta ou um objeto preto, ou uma cena noturna, ou ainda uma luz de palco num show, nessas cenas todas, se você colocar o fotômetro no meio, tudo vai ficar mais lavado e vai perder aquele peso visual que ele teria naturalmente, aquilo que você está vendo ali ao vivo. Eu vou te mostrar agora como é que a gente vai fazer. Estou aqui na mesa preta, no fundo preto, então é uma chave tonal baixa. Eu vou fazer a primeira com o fotômetro no meio e a segunda na compensação negativa, 1 e 1/3. Vamos lá?
Olhando as duas fotos aqui na tela, você pode reparar que a que eu usei o fotômetro no meio, ela está mais clara, mais lavada, não está a densidade do preto que deveria. Já a foto que eu fiz a compensação negativa, a gente pode observar que ela está com o tom correto, ele está com o preto denso, que é o que eu estou vendo aqui ao vivo. E aí os histogramas não mentem. E eu sempre trago umas dicas importantes aqui no canal. Se você está fotografando uma cena chave tonal baixa, e aí você pensa, então tá, eu vou compensar e colocar tudo aqui no -2, -2 e 2/3. Pode ser que funcione, mas você tem que levar em consideração aquilo que está sendo iluminado, mesmo que seja um pedacinho pequeno da sua cena. Vamos pegar essa foto que eu fiz como exemplo. Eu ali olhando ao vivo, ela era claramente uma chave tonal baixa, porque o lugar era escuro, era uma luz altamente contrastada, que eu sabia que esse espaço todo aqui ia ficar bem escurão, vazio, mas essa parte ela tem que estar com a fotometria correta. Então gruda um recadinho aí na sua parede para você não esquecer nunca mais. Se a sua cena é predominantemente clara, você vai compensar o seu fotômetro para mais. Se a sua cena é predominantemente escura, você vai compensar o seu fotômetro para menos. E atenção, chave tonal alta ou baixa não é só sobre luz, é sobre todos os elementos visuais que você está colocando ali no seu enquadramento. E é nessa hora, nos meus cursos presenciais, que sempre tem aquele aluno que participa de todos os vídeos que pergunta: e quando a cena é mista, que você tem claros e escuros dividindo a cena? É uma ótima pergunta e muita gente trava aí. Antes de responder, eu vou te lembrar que depois que você entender todo esse conceito, eu vou te passar um exercício que você vai virar ninja da fotometria. Segura aí. A primeira coisa que você tem que fazer quando você se deparar com uma cena dividida é determinar a chave tonal. Então você vai olhar para o assunto da sua foto e vai falar, tá, ok, esta parte aqui é a chave tonal X, alta ou baixa. Então lembre-se dessa informação super importante. A fotometria começa na observação da cena. E como eu falo em todos os vídeos, a foto é sua. Você que vai determinar nessa cena de meio a meio qual parte da cena vai ser a sua chave tonal que você decidiu. Eu trouxe a bola de novo aqui, só que agora montada em cima da mesa preta e um fundo vermelho denso, que ele por si só já seria uma chave tonal baixa. Então eu vou fazer um enquadramento em que equilibre os pesos tanto do branco como dos escuros. E aí eu tenho que determinar qual é o assunto principal da minha foto. Então eu vou fazer a fotometria média de novo na bola e depois a compensação. Olhando as duas fotos aqui na tela, a gente vai observar que a foto que eu fiz com o fotômetro no meio e pensando na bola, ela vai ficar escura e, consequentemente, levou o fundo escuro para mais escuro do que deve. Porém, quando eu faço a compensação pensando que é o meu assunto principal, eu trago a bola para a fotometria correta e aí o fundo e a mesa vêm na consequência. Bom, agora que a gente priorizou aquilo que era importante na nossa cena, no caso da bola foi a chave tonal alta, você tem que entender que existe sim cenas onde o fotômetro vai ficar no meio. São diversas possibilidades, a gente tem que entender o conceito daquilo que a gente está aprendendo para poder tomar as decisões estéticas sem regrinhas pré-formatadas. Eu vou passar para aquela dica que eu prometi, mas antes me diz aí nos comentários qual a sua maior dificuldade na fotometria. Para mim, que não tive aula de chaves tonais e ainda foi no tempo do filme que a gente só via a foto depois de revelada, era entender esse conceito de claro e escuro que determina diretamente o que a gente vai fazer aqui com o fotômetro. Me conta aí qual que é o seu perrengue, que eu leio e respondo todo. Aliás, no vídeo anterior, que está no card aqui, eu disse que eu tô querendo fazer uma avaliação das fotos de vocês mais próxima, e para isso tem que ser só com os membros. Então, a hora que eu atingir essa meta de pelo menos 15 membros, no vídeo seguinte, que sai todas as terças-feiras às 19h30, eu coloco nos comentários fixados como vai ser a regra para eu poder fazer a avaliação dessas fotos dos membros. Vai ser muito legal ter essa proximidade maior com vocês. Confia no tio. Se você chegou até esse momento do vídeo e entendeu o conceito da chave tonal, e depois que você praticar, você basicamente vira um ninja da fotometria. Mas você tem que ser ninja também na hora de cobrar o seu trabalho, e é para isso que eu escrevi meu livro, Posso Viver de Fotografia? Você vai aprender a cobrar direito e ter uma carreira de longa duração, inclusive com direitos autorais. Se fizer sentido para você, o link está aqui embaixo ou o QR Code na tela para você conhecer tudo que eu vou te entregar aqui no livro. A dica que eu te falei há pouco é para você fazer o seguinte exercício. Você vai pegar a sua câmera, vai cortar um pedaço de papel alumínio do tamanho do LCD, vai colar aqui com fita crepe que não estraga a sua câmera. Aí você vai escolher uma determinada cena e vai determinar se é chave tonal alta ou baixa. Mas você vai fotometrar essa cena com o fotômetro primeiramente no meio. Depois você vai fazer a sua compensação, para mais ou para menos conforme você determinou. E não se esqueça de anotar tudo, porque afinal de contas você não está vendo. Descreva aquilo que você estava vendo na cena,
posição da luz e os parâmetros que você usou para fazer a fotometria no meio. Depois que você fez a foto compensando, você anota lá o quanto você compensou. Não olhe essa foto antecipadamente, só olhe ela lá no seu computador depois que você terminar de fazer pelo menos umas 10 cenas dessa. Aí você vai pegar as suas anotações e vai comparar as duas na tela, aquela que você fez com o fotômetro no meio e aquela que você compensou. Isso vai te ajudar demais, isso vai te ensinar demais. E aí eu tenho certeza que você não vai errar fotometria nunca mais. É assim que eu deveria ter aprendido. E é por isso que eu te convido a se inscrever no canal agora, para você não perder vídeos desse tipo toda semana. E aprender fotografia de um jeito simples e na prática. Confia no tio. Ativa também o sininho para ser notificado. Mas se você ainda está patinando com ISO, abertura e velocidade, clica nesse vídeo aqui que você vai entender de uma vez por todas. Bora pro próximo?